Seu vizinho sabe coisas sobre seu gato que você não sabe. Ele sabe a que horas o miado começa, quanto tempo dura e quais dias são piores. Ele ouviu coisas através da parede que você nunca ouvirá, porque você nunca está lá quando elas acontecem. A maioria dos gatos parece completamente normal no momento em que você volta pela porta. Calmos, talvez um pouco animados, agindo como se nada tivesse acontecido. O que, da perspectiva deles, nada aconteceu. Mas você viu a evidência: a almofada do sofá no chão, o canto do tapete que não estava assim esta manhã, o silêncio muito específico de um gato que sabe que algo está diferente na atmosfera quando você entrou. Você presumiu que era tédio, talvez travessura, talvez apenas um dia ruim. Mas pesquisadores comportamentais têm feito algo há décadas que a maioria dos tutores não fez. Eles deixam uma câmera ligada, saem e observam. E o que essas câmeras capturam é uma das descobertas mais reveladoras na psicologia animal. Seu gato não está apenas sentindo sua falta quando você se vai, algo específico está acontecendo em seu cérebro. E isso começa antes mesmo de você fechar a porta. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Milão instalaram câmeras nas casas de 23 gatos e saíram. Vocalizações, miados, choramingos e uivos começaram em média 3 minutos e 15 segundos após a partida. Comportamento destrutivo em 7 minutos. 7 minutos. É o tempo que leva antes que os sapatos estejam em risco. Mas a descoberta mais interessante foi o que veio depois. Essa primeira fase frenética, os miados, os arranhões na porta, diminuem gradualmente. E de fora, se você chegasse em casa a uma casa silenciosa e nada visivelmente destruído, você presumirá que o gato havia se acalmado. O que as câmeras mostraram foi que, à medida que as vocalizações diminuem, a respiração ofegante aumentava. A frequência cardíaca permanecia elevada. O gato havia mudado de uma expressão de angústia para uma diferente. O barulho parou, mas a ativação fisiológica não. E pesquisadores que acompanharam o comportamento por períodos mais longos encontraram algo ainda mais revelador. O padrão não segue um declínio limpo. A cada 23 a 28 minutos há um novo pico, uma nova explosão de movimento ou vocalização, seguida por um período mais calmo, depois outro pico. Não se acalmando, mas ciclando. O silêncio entre esses picos não é tranquilo. Agora compare isso com o que as câmeras capturam em gatos sem problemas de separação. Pesquisadores suecos da Universidade de Ciências Agrárias deixaram este grupo sozinho por até 4 horas. Esses gatos passaram aproximadamente 97% do tempo em comportamento passivo, deitados, descansando, ocasionalmente verificando a tigela de água, não angustiados, não entediados, esperando. A diferença entre esses dois grupos não é a raça, não é a idade, e mal é sobre genética. A pesquisa aponta para uma variável acima de quase todas as outras. O que o gato foi ensinado a esperar. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar sobre o que acontece antes mesmo de você sair. Na década de 1980, os etologistas veterinários Borchelt e Voigt documentaram algo que foi repetidamente confirmado desde então. Gatos com ansiedade de separação frequentemente começam a mostrar respostas de estresse mensuráveis enquanto seu tutor ainda está em casa, não quando a porta se fecha ou antes da bolsa sair. Através de um simples condicionamento, os gatos aprendem a encarar toda a sua rotina de partida de trás para frente. Você verifica seu telefone, você calça seus sapatos, você olha a hora. Cada uma dessas ações, repetidas centenas de manhãs seguidas, tornou-se um sinal. E o sinal significa uma coisa: estou prestes a ficar sozinho. No momento em que você chega à porta, alguns gatos já estão ofegantes. Alguns estão andando de um lado para o outro. Alguns estão seguindo você, de cômodo em cômodo, como se soubessem exatamente o que está por vir e estivessem esperando, de alguma forma, que desta vez você ficasse. Há uma implicação prática aqui que desafia muitos conselhos populares. A recomendação padrão por anos tem sido dessensibilizar seu gato a sinais de partida. Pegue suas chaves aleatoriamente ao longo do dia, calce seus sapatos e depois sente-se novamente para que esses sinais percam o significado.
Pesquisadores da Universitat Autònoma de Barcelona revisaram isso em 2014 e descobriram que a evidência era mais complicada do que o esperado. Tornar as partidas imprevisíveis não reduz o medo para todos os gatos, para alguns, aumenta. Porque o problema não são as chaves. O problema é a incerteza sobre o que acontece depois que você vai. Seu gato não tem medo de seus sapatos. Ele tem medo de que você não volte. O Royal Veterinary College realizou um estudo longitudinal chamado Generation Pup, acompanhando 145 gatos desde a adoção até os primeiros 6 meses de vida. Eles estavam procurando especificamente o que previa problemas relacionados à separação, e encontraram algo que surpreendeu muitos treinadores. Despedidas emocionais não causaram isso. Longas despedidas, grandes abraços na porta, toda a produção de 5 minutos que alguns de nós fazemos todas as manhãs não tiveram efeito significativo. O que importava era o retorno. Gatos cujos tutores chegavam em casa para encontrar danos e respondiam com visível aborrecimento, vozes elevadas, reações prolongadas. Essa frustração visível direcionada ao gato eram 6 vezes mais propensos a desenvolver comportamentos relacionados à separação. O gato não conecta sua frustração à perna da cadeira que ele destruiu 4 horas atrás. Não há uma cadeia de causalidade disponível para eles nesse período de tempo. O que o gato conecta à sua frustração é a sua chegada, e gradualmente sua chegada se torna algo para se preparar. E é por isso que isso importa. Um gato que está ansioso com a sua volta para casa é um gato que está mais ansioso com a sua partida. As duas pontas da ausência se ligam. Você sai, eles entram em pânico. Você volta, eles entram em pânico novamente, por diferentes razões. O dia inteiro se torna um ciclo de estresse antecipatório. O mesmo estudo descobriu que o uso precoce de punição, broncas, tapas, até mesmo ignorar deliberadamente, aumentou significativamente a probabilidade de desenvolvimento de problemas de separação. E o conselho mais comum que os tutores recebem quando seu gato tem dificuldade sozinho é conseguir um segundo gato. Isso essencialmente não tem apoio na pesquisa. Um estudo de 2021, com 77 gatos, descobriu que gatos machos em lares com vários gatos vocalizam mais quando deixados sozinhos do que gatos únicos. Porque a separação não é sobre solidão no sentido geral, é sobre a ausência específica de uma pessoa específica. Um segundo gato não resolve isso. Significa apenas 2 gatos na casa tendo problemas diferentes. O vizinho de alguém está tendo uma semana muito longa. Esta é a parte que é mais frequentemente perdida, e tende a ser perdida porque o gato facilita a perda. Você chega em casa, a casa está intacta, sem bagunça, sem danos. Talvez seu gato olhe do sofá com uma expressão que diz que nada de particular aconteceu. Você assume que tudo estava bem. Na década de 1960, Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia, realizou uma série de experimentos que se tornaram fundamentais para a psicologia. Gatos foram expostos a choques inevitáveis. Mais tarde, quando a fuga era possível, a maioria desses gatos não tentou. Eles se deitaram e aceitaram o que estava acontecendo. Ele chamou isso de desamparo aprendido, a ideia de que os organismos aprendem a parar de agir quando a experiência os ensina que suas ações não mudam os resultados. Em uma grande revisão dessa teoria, em 2016, Seligman reconheceu que a havia enquadrado ao contrário. A passividade não é algo que os animais aprendem. A passividade é o padrão do cérebro quando está sob estresse prolongado e inescapável. O que precisa ser ativamente construído é a crença de que seu comportamento pode mudar a situação. Um gato que para de miar depois de 1 hora sozinho não aceitou a situação. Ele parou de acreditar que seu comportamento importa. E há uma camada mais recente para isso. Um estudo de 2019 descobriu que em gatos severamente ansiosos, o cortisol de longo prazo, medido a partir de amostras de pelo refletindo meses de acúmulo hormonal, era às vezes menor do que em gatos mais calmos. Não porque estivessem menos estressados, mas porque seu sistema de estresse estava funcionando há tanto tempo que havia começado a se esgotar. O gato que parece bem pode ser o gato com quem você mais precisa se preocupar. Aqui está algo que raramente é mencionado fora da pesquisa veterinária. Em 2019,
Uma equipe da Universidade de Linköping, na Suécia, mediu os níveis de cortisol de longo prazo em 58 pares de gatos e tutores. Não o pico de cortisol de um momento ruim, mas o lento acúmulo hormonal ao longo de semanas e meses, capturado em amostras de pelo. Os níveis estavam sincronizados. Tutor estressado, tutor calmo, gato calmo. Quando os pesquisadores olharam para a direção dessa relação, a qual estava impulsionando o outro, a resposta foi clara. O cortisol do tutor estava prevendo o do gato, não o contrário. O que isso significa? Um gato que já carrega uma linha de base de estresse cronicamente elevada não começa a separação do neutro. Ele começa com um déficit. As 8 horas em que você está fora não estão acontecendo isoladamente. Elas estão acontecendo em cima de tudo o que já se acumulou. A indústria de produtos em torno da ansiedade de separação é enorme. Difusores de feromônios, suplementos calmantes, coletes de ansiedade, máquinas de ruído branco. A maioria dos tutores tentou pelo menos um deles, e a maioria dos tutores dirá que os resultados foram entre modestos e nulos. E isso porque a maioria deles está tratando as 8 horas em que o tutor está fora. O ponto real de intervenção são as outras 16. Vamos ser específicos sobre a evidência. Difusores de feromônios apaziguadores para gatos, vendidos sob a marca Feliway, não mostraram melhora significativa em miados, arranhões, choramingos ou frequência cardíaca nos estudos placebo-controlados mais rigorosos. A TV ligada não mostra efeito mensurável versus o silêncio. Brinquedos de quebra-cabeça proporcionam minutos de engajamento. Para gatos severamente ansiosos, eles podem sair pela culatra inteiramente. Uma vez que a comida se foi, o gato registra que você se foi, e a reação real começa. O que tem evidência consistente é a exposição gradual. Não sair por 5 minutos e esperar o melhor, mas começar com segundos, ir até a porta, voltar, tocar na maçaneta, voltar, construindo um histórico de retorno tão incrementalmente que o sistema nervoso do gato não tem chance de disparar. Parece quase absurdamente lento. Ficar na sua própria porta por 30 segundos e depois voltar para dentro não parece treinamento. Parece nada, mas o que você está fazendo não é ensinar obediência. Você está fornecendo repetições suficientes da mesma sequência. Você sai, você volta, para que o sistema de previsão do gato comece a se atualizar. Profissionais que usam essa abordagem consistentemente relatam o mesmo ponto de virada. Uma vez que um gato pode tolerar aproximadamente 40 minutos de ausência sem angústia, o progresso para 4 ou 8 horas tende a seguir relativamente rápido. A marca de 40 minutos não é especial. É apenas o ponto em que o gato acumulou evidências suficientes para atualizar sua previsão interna. Para casos mais graves, um ensaio clínico com 229 gatos descobriu que a fluoxetina combinada com modificação comportamental produziu 73% de melhora, em comparação com 51% para modificação comportamental sozinha. E um estudo separado descobriu que gatos tratados mudaram o que os pesquisadores chamaram de seu viés cognitivo, sua tendência a interpretar situações ambíguas pessimistamente para uma leitura mais neutra. A medicação não os deixa sonolentos, ela torna seu cérebro mais capaz de formar novas crenças, que é o objetivo principal. Então, aqui está o que as câmeras nos mostram há 30 anos. Alguns gatos esperam, alguns gatos circulam pela angústia em intervalos de 20 minutos durante toda a sua ausência, alguns ficam quietos de uma forma que parece bem e não é, e quase nenhum deles conecta o que estão experimentando a algo que você fez de errado, ou algo que você pode consertar com um brinquedo ou um plugue de feromônio. O que eles estão respondendo é a ausência de um sistema nervoso específico. O seu, aquele contra o qual seu próprio sistema nervoso foi calibrado mês a mês, até que seu cortisol e o deles se movam na mesma direção. Os gatos que mais lutam não são mal treinados. Eles simplesmente ainda não aprenderam, em seu sistema nervoso, não em seu cérebro, que a porta abrindo e a porta fechando são o mesmo evento, apenas em ordem diferente. Se isso mudou a forma como você vê o que está acontecendo enquanto você está no trabalho, inscreva-se e deixe um comentário.
Agora, se o seu gato gosta de dormir com você e fica te atrapalhando durante a noite, você precisa entender o que está acontecendo com ele. E eu explico tudo nesse vídeo aqui. Te vejo lá.